A paz do Senhor, juvenis, tudo bem? Estamos hoje com uma lição especial, uma lição muito forte, com um tema muito forte. Semana passada nós falamos sobre legalização das drogas, uma ideia maligna. E hoje não é droga, mas também uma ideia maligna que tem surgido no inferno, que é a legalização do aborto. A nossa lição tem como tema aborto, a morte de inocentes. Você que vai assistir essa aula, assiste essa aula pensando o seguinte: se você está assistindo essa aula, é porque Deus lhe deu o dom da vida. Mas analise comigo quantas vidas têm sido tiradas por causa da vaidade de uma jovem, por causa de uma imposição de um companheiro, por causa de uma gravidez indesejada. Quantos inocentes têm sido mortos? Que Deus tenha misericórdia. Venha comigo nessa lição. Venha comigo nesse tema. E Deus vai falar com você. Meninas, adolescentes, jovens, preserve o seu corpo. Preserve o que você tem de melhor, que é a sua vida e a sua comunhão com Deus. A nossa lição, então, aborto, a morte de inocente. Diz assim, o nosso texto áureo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmos 139, versículos 13 a 16, que diz: pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando não existia nada, o Senhor já me conhecia e já te conhecia. Os nossos objetivos da lição são: por que somos contra o aborto? Conhecer alguns tipos de aborto e reafirmar nossa posição em favor da vida. A nossa introdução vai dizer assim: a vida é um dom de Deus. Talvez você que ainda é jovem tenha ouvido falar de pessoas que não valorizam a vida e por isso defendem com todas as forças que a prática do aborto deve ser entendida como algo normal em nossos dias. No entanto, nós que servimos ao Senhor e temos conhecimento da palavra de Deus, repudiamos tal prática, pois a vida não pode ser tratada como algo descartável. O salmista ensina no Salmo 139, 13 a 16, que é a nossa leitura bíblica em classe, que o Senhor nos conhece ainda sem forma, no ventre materno, e de um modo tão maravilhoso nos traz a existência. Portanto, o nosso Deus se relaciona conosco antes mesmo da nossa concepção. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Antes mesmo de seu pai e a sua mãe ter um relacionamento íntimo para que você fosse formado, o Senhor já te conhecia. Porque o Senhor sabia que você viria à existência. Então valorize isso. Valorize estar na presença de Deus. Valorize a vida que Deus te deu.
E caso a sua mãe tentou te abortar, mas você não foi abortado ou abortada, glorifique a Deus, porque Deus te deu algo especial, que é o dom da vida. Número 1, ou primeiro tópico, aborto. Hoje vamos conversar a respeito de uma prática contrária à palavra de Deus que tem crescido em nossos dias, o aborto. Essa palavra aborto vem do latim abortum, do verbo abortare, que significa morrer, perecer, desaparecer no horizonte, ou seja, deixar de existir. No Brasil cresce o número de pessoas que, por motivos banais, aderem a esta prática mesmo sendo ilegal. A palavra de Deus nos ensina que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Desse modo, podemos entender que a tal prática é um pecado grave contra Deus, visto que não somente destrói a criação peculiar das mãos de Deus, ou seja, o ser humano, mas também é uma afronta contra a natureza divina, pois o poder da vida está nas mãos de Deus. Se Deus deu a vida, como que uma pessoa quer ter o direito de tirar a vida que Deus deu? É uma afronta ao Todo-Poderoso. Por isso que o comentarista vai dizer que não vai ficar sem ter um julgamento todas essas práticas. Se houver o arrependimento, há o perdão. Porém, há consequências. Há consequências que podem seguir a vida da pessoa por uma prática tão difícil. Você é inteligente, não é? Claro que é inteligente. E com certeza já deve ter conhecimento de que uma parte da sociedade moderna defende a legalização do aborto. Inclusive, em alguns lugares, o aborto já é aceito tranquilamente. Inclusive, num país que faz divisa com a gente aqui, se não me foge a memória, em 2019 ou ano passado, 2020, foi legalizado o aborto. E fizeram festa para isso. Só que Deus não dorme. Há uma consequência. As práticas que nós fazemos, há uma consequência. Deus não vai deixar sem uma resposta a essas pessoas, a essas nações. Então é muito perigoso quando acontece dessa forma. Então, eles estão tentando e querem também legalizar isso no nosso país. Mas nós somos a favor da família e a favor da vida, não ao aborto. Deus sabe se a criança deve nascer ou não. Deus é conhecedor de todas as coisas. Tipos de aborto, segundo tópico. Antes de vermos os tipos de aborto que a legislação brasileira permite, temos que saber o que a palavra de Deus nos diz a respeito. A Bíblia Sagrada deixa claro em Zacarias 12:1. Fala ao Senhor o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Deus forma o corpo e o espírito humano, dando a vida. Portanto, o feto não é um subhumano. O feto já é um ser humano. Há uma diferença em ser humano e subhumano. Subhumano quer dizer, ele ainda não está existindo na totalidade. Mas ele não é ele já é um ser humano. Inclusive, o feto, quando já está começando ali, ele já vai começar a pulsar os seus batimentos. Já vai, pequenino, mas Deus já colocou ele ali. É Deus que está colocando nele a vida, é Deus que está colocando nele o espírito. Então, vamos ver e não vamos nos deixar seduzir por esses pensamentos, não. Então, nós vamos ver que há o aborto natural. Acontece devido às causas naturais que, por fatalidade, levam à morte do feto.
A medicina destaca que o aborto natural pode acontecer por infecção sanguínea, inflamação uterina, diabetes, má formação do feto, dentre outras razões. Nesse caso, o aborto natural pode ser algo involuntário, não é culpa nem da gestante. E a palavra de Deus não trata como crime quando acontece isso. É também, né, a gente que é mais leigo chama de aborto espontâneo. O próprio organismo rejeitou aquele feto por entender que de repente teria alguma má formação. Então, sem problema algum. Sem problema algum. Eu mesmo e a minha esposa, nós passamos por um processo muito terrível, muito dolorido. A minha esposa teve 2 abortos espontâneos, né? A bolsa furou e o terceiro também a bolsa furou. Então foram 2 abortos espontâneos e o outro, ele chegou a um ponto de ser necessário tirar a criança, porque senão a bolsa já tinha estourado e a minha esposa estava correndo risco de morrer. Mas foi muito traumático, foi muito difícil. A nossa igreja orando, nós acreditando até o final que o milagre iria acontecer. E o nome da nossa menina seria Sara, porque era uma menina. Mas aprove o Senhor levá-la ainda sem vir à existência da vida. Aprove o Senhor levá-la, a nossa Sara. Foi muito difícil. A minha esposa sofreu muito, perdeu muito sangue, mas foi necessário, porque senão talvez também era certo ela pegar uma infecção e também partir. Mas só fizemos isso porque o doutor falou, olha, nós vamos analisar a sua esposa todos os dias, mas quando a gente perceber que qualquer início de infecção, nós precisaremos tirar a bebezinha. E de fato aconteceu. Mas graças a Deus que Deus restaurou o ventre da minha esposa e hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos. 3 filhos que o Senhor nos deu. Meu filho mais velho era para ter 30 anos e hoje o meu filho mais velho vai fazer 17 anos. Mas tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Letra B, o aborto provocado. No Brasil, segundo a lei, o aborto é lícito nas seguintes situações. Primeiro, caso de estupro, quando a vida da mãe acha-se em risco devido a uma gravidez complexa, até eu acabei de falar para vocês. Mesmo nessas condições, devemos ser criteriosos e explorar todas as possibilidades para salvar a vida da mãe e do bebê. Foi o que a gente fez, a gente acreditou no milagre até o final. Só que aprove o Senhor levar a nossa bebezinha. Em caso de estupro, deve-se explorar a possibilidade de se encontrar uma família disposta a adotar a criança. Afinal, o inocente, que se for gerado pelo estupro, ele não é culpado. Aí vai matar o inocente por causa do culpado? Olha outro crime aí. Então deve-se pensar bem, deve ser algo bem estudado. E um terceiro, quando se trata de anencéfalo, isto é, a ausência total ou parcial, né, do encéfalo, quando a pessoa ela nasce com uma má formação no cérebro. Aí, de fato, ela vai nascer e pode ser, como nós falamos, né, ser um vegetal. Então, às vezes, eles vão optar por um aborto. Nesse caso aqui, nós acreditamos também no milagre até o final. Mas há essa possibilidade do médico, do doutor, está dando essa possibilidade para que haja, então, o aborto nesse caso.
O que dizem os defensores? Os argumentos que mais ouvimos dos defensores do aborto é que a mulher tem o direito ao próprio corpo. A afirmação de que a mulher pode escolher entre dar à luz a uma criança ou abortá-la é, no mínimo, egoísta, um pensamento inaceitável. Por quê? Porque existem muitos métodos, muitos meios para que a mulher se previna e não engravide, para que não seja preciso abortar. Ela pode usar o preservativo, ela pode usar o anticoncepcional, para que não seja necessário abortar. Agora, uma vez que ela está grávida, quando ela faz isso, ela está dizendo: o Senhor deu, mas eu tenho o poder de tirar. Eu tenho o poder sobre o meu próprio corpo. E vale dizer aqui que ninguém tem o domínio sobre o seu próprio corpo. O único que tem o domínio sobre o nosso corpo é o Senhor, nosso Deus. Então é inaceitável esse ponto de vista, essa ideia de que a mulher pode fazer do seu corpo o que quiser. Não, ela não pode fazer. Ela não domina sobre o seu próprio corpo. Quem domina sobre o seu corpo, quem tem o poder sobre o nosso corpo e a vida, é Deus. Aí diz assim: sem considerar que a criança que está sendo gerada é uma vítima inocente, que não merece ser sacrificada por qualquer que seja o motivo. A criança não é responsável pelos meus atos, pelos meus erros, não. Então há uma conta e essa pessoa vai pagar a conta. De fato, este se torna mais um agravo contra a palavra de Deus, porque querem achar o meio para contrariar a Deus, mas Deus não vai aprovar isso. A vida pertence ao Senhor e Ele é o dono da vida. Outro argumento é de que se uma gestação ainda não é um indivíduo completo, ainda não é uma pessoa pelo fato de não dispor plenamente de mecanismo da razão, ou seja, tantas semanas podem então sacrificar, abortar, porque ainda não nasceu, a criança não nasceu. Não existe isso. Se já está sendo gerada, é saudável, já estaria uma vida completa. Só está aguardando o momento de vir ao mundo. Isso é um argumento que não existe. Lembre-se que Salmo 139 vai dizer então que ainda informe o Senhor já falava. Ao profeta Jeremias ele falou: Jeremias, não diga que eu sou uma criança, porque desde o ventre eu te chamei e as nações te dei por profeta. Então esse é um argumento que para nós não tem validade. Deus forma o corpo humano e dá a vida, colocando o espírito dentro dele. Portanto, o feto, reafirmamos, não é um subhumano, mas um ser humano. Os argumentos apresentados pelos defensores do aborto, na verdade, são contrários às Escrituras. Isso é fruto de um coração que não conhece o amor de Deus e também é fruto da ação do diabo. É o diabo trazendo essas leis do inferno, essas armações do inferno para trazer prejuízo à vida das pessoas. Por que a igreja é contra? Você já foi chamado de antiquado por ser um jovem que toma atitudes de acordo com a palavra de Deus? Algumas pessoas dizem que nós, cristãos, somos pessoas de mentalidade atrasada, que ficamos presos aos séculos passados, alienados, precisamos nos atualizar. Mas por que somos considerados assim? Porque somos a favor da vida? Porque sermos contra o assassinato de inocente? Não, irmãos. Não é por sermos contra o assassinato de inocente que nós devemos ser chamados de atrasado. Não. Nós estamos no caminho certo. Estamos fazendo o que a palavra determina. Lamentavelmente, vivemos dias em que está acontecendo uma verdadeira inversão de valores, sem precedentes, pois a atual sociedade perdeu a noção de princípios éticos. O que era certo é errado, e o que é errado agora é certo. Mas a palavra de Deus não existe. Nós até estudamos sobre a relatividade. Não existe. Para nós, o relativismo moral, o que é certo para um não é para outro, não. O que é pecado, o que é moral é, o que não é, não é. O que a Bíblia condena, condena.
Não existe um meio termo. O que a Bíblia estabelecer está estabelecido. Sendo assim, a igreja não deve ceder aos interesses mundanos da sociedade, porquanto somos servos de Deus, seguidores de Cristo, levamos conosco os valores aprendidos nas Escrituras Sagradas. É a Bíblia que nos dá a esperança para uma vida santa, uma vida segundo o que ela mesma nos ensina. Não vamos abrir mão do que a Bíblia nos ensina. Aborto é um crime contra a vida de inocente. Portanto, o aborto é fruto da mente doentia e demoníaca também, de uma sociedade mergulhada nos valores desumanos e contra os desígnios de Deus, que são bons e agradáveis. Enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para trazer a vida e vida à abundância. E a vontade do Senhor é agradável para todas as famílias. Você que está assistindo essa videoaula, de repente foi chamada a atenção pelo tema. Se você deseja engravidar, ter filhos, que Deus abençoe a sua madre, que Deus abençoe o seu ventre para que você possa gerar e ser mãe, e uma mãe abençoada, e teu filho também seja abençoado e abençoada. Concluindo, a vida é um dom do Criador. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é quem criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Portanto, somente ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la. É inaceitável o argumento usado por aqueles que defendem a prática do aborto como algo normal. A vida humana não pode ser tratada como algo descartável, antes deve ser respeitada, pois é mais magnífica criatura que Deus criou. Então, não se deixe moldar pelos valores deste mundo, mas guarde bem a palavra de Deus que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que, de fato, possamos ser pela vida e não pela morte. Que Deus preserve as nossas crianças, que Deus preserve as mamães. Você que deseja engravidar, que Deus abençoe o seu ventre, o seu esposo e o seu filho e filha, em nome de Jesus. Semana que vem falaremos sobre a eutanásia. Vai ser outra lição maravilhosa. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu lhe convido a se inscrever no canal, para que você possa participar de todas as aulas. E eu já quero agradecer a você que tem assistido as nossas videoaulas. Eu estou sentindo falta do seu comentário. Coloque de onde você é, da igreja que você é, da cidade que você é, aonde essa videoaula chegar, tá bom? Que Deus te abençoe, que tenhamos momentos maravilhosos aprendendo a palavra do Senhor.